Fala pessoal, o Henrique Garcia aqui, sócio da B7 Business School, e hoje estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho para vocês sobre jurisdições offshore. Então a gente vai falar sobre BVI, Cayman, Delaware, e o intuito desse vídeo é trazer um contexto explicando qual é a diferença para você que está entrando nesse mundo e quer entender um pouco mais sobre a parte de investimentos internacionais dentro de uma operação offshore. Mas antes da gente seguir, eu quero que você já clica no botão que está aqui embaixo para você se inscrever nesse canal. É um canal novo onde 100% do conteúdo que eu estou trazendo é voltado para o mercado internacional. Desde conteúdos um pouco mais técnicos sobre offshore, igual o vídeo de hoje, desde conteúdos mais focados em carreira, transição, vagas e oportunidades. Então, já se inscreve aqui para você não perder nenhum vídeo. Lembrando também, tá, pessoal? Agora em setembro, eu vou levar uma turma do nosso programa de MBA Internacional para Nova York. E aí eu quero a ajuda de vocês. Eu quero gravar ali vários vídeos mostrando as visitas, as operações, a rotina, como que é ser um banker lá em Nova York. Eu estou pensando aqui, como que eu deixo isso fácil para vocês assistirem no YouTube? Então eu quero criar uma playlist onde eu vou fazer um vlog mostrando o dia a dia, falando um pouco das visitas. Então comenta aqui no vídeo temas de sugestões de qual o nome que eu devo dar para essa playlist aí, onde vai ser sem filtro, igual eu estou fazendo aqui, sem edição. Vou pegar o meu celular aqui e vou gravando as visitas, as operações, as conversas, para você que não vai estar com a gente lá em Nova York fazendo as visitas, mas sentir um pouquinho de como funciona Wall Street. Então, quero que vocês comentem aqui para ajudar. Estou pensando em que nome que eu coloco nessa playlist para gravar esses conteúdos durante toda a viagem e toda a estadia lá em Nova York. Então, vamos começar aqui sem enrolação, vamos direto ao ponto, porque esse vídeo aqui é uma sequência de vídeos sem filtro, sem edição, sem nada. Se errar, vai sair errado mesmo. A ideia é gerar valor aqui para vocês. Então, primeiro de tudo, tá? O que é uma operação offshore? Quando a gente fala sobre operação offshore, nada mais é do que você investir ali num país vizinho. Então, hoje, eu estou gravando esse vídeo, eu estou aqui na Paulista, que é a sede da nossa faculdade. E eu também sou residente brasileiro, então sempre que eu vou investir, seja nos Estados Unidos, vou investir numa Argentina, vou investir no Uruguai, Paraguai, qualquer investimento, qualquer operação que eu faça que é fora do meu país de origem, é considerado uma operação offshore. Um outro exemplo prático, para o Brian, o americano que está lá nos Estados Unidos, quando ele pega e investe aqui no Brasil, para o Brian, isso é uma operação offshore. Então, tem muita aquela crença, offshore é algo ilegal? Não, fica tranquilo, tá? Offshore não tem nada a ver com coisas e atividades ilegais. Quando a gente fala de uma operação offshore dentro do mercado financeiro, a gente está trazendo ali que esse cliente ele está fazendo investimento onde o recurso que ele está aplicando o dinheiro dele não é dentro do país de origem. Então, um exemplo bem simples e bem prático para vocês. Então, já quero compartilhar aqui que eu gosto de trazer ali a fonte das notícias e primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de BVI. Estrutura de BVI, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Nada mais é que, deixa eu abrir aqui, vamos lá, deixa eu ver se eu já estou aqui no site. Beleza, então esse aqui, tá? É o site do Covers.com. Tem algumas informações sobre a parte de legislação ali, voltado para a parte de BVI, tá? Então aqui ele traz um pouquinho sobre o que que é, como que funciona a parte de capital. Tá 100% em inglês aqui, todo esse texto, mas relaxa aí, fiquem tranquilo que eu já dei uma traduzida e vou explicar. Mas quem quiser dar um Google, só colocar BVI aí que vocês conseguem pegar um pouquinho. Então vamos lá. O que que é a BVI, Henrique? O que que significa isso? Nada mais é do que British Virgin Islands. A gente está falando aí de um território britânico no Caribe, onde naquela região tem alguns incentivos para quem tem empresa lá. Então, o imposto é muito mais barato, tem algumas regras de legislação onde você tem mais incentivos para algumas empresas, então é um dos principais pontos de offshore. Então, quando a gente está falando em BVI ou operação offshore, nada mais é do que você abrir uma conta ali, você vai abrir uma empresa, essa empresa vai estar sediada dentro desse território no Caribe, e por essa empresa fazer parte desse território, você tem alguns incentivos e alguns benefícios fiscais para pagar imposto legalmente dentro da lei, porque você vai estar no respaldo jurídico daquela região ali. E aí eu separei aqui alguns dados interessantes para trazer para vocês, tá? Quando a gente fala de BVI ali, a gente está falando ali
de mais de 360 mil empresas ativas, tá? Isso aqui é o que está dentro desse relatório aqui que eu estou trazendo para vocês. Então, aqui nesse estudo, já bem no comecinho, eles trazem aqui, ó, Bristol Virgin Islands, que é o BVI, iHome, e aí eles trazem aqui mais de 360 mil atividades de companhias. Isso aqui é a última atualização que eles têm, tá? Que foi ali em dezembro de 2023. Provavelmente esse número já passou muito aí. E aí, quando a gente começa a olhar um pouquinho mais a fundo esse relatório IDC, tem alguns números interessantes que eu separei aqui para traduzir para trazer para você. Cerca de 30, em média, tá? Só para vocês verem como o foco ali é justamente olhar para essas companhias dentro de um incentivo para ela pagar menos impostos. Para cada habitante, existe cerca de 30 empresas registradas ali. Qual que é a vantagem disso? Você tem taxa de. Você tem incentivos fiscais, taxas de registro acaba sendo ali a principal fonte de receita para o governo, então acaba não tendo tanto comércio para a população local. E essas pequenas regiões ali, que são essas pequenas ilhas, o que fomenta a economia é justamente essas taxas referente a estruturação e operação dessas companhias. Então, é um principal centro ali, hoje em média, tá? Se a gente olhando aí para o mercado de BVI, para você ter ali, fazer um registro, um custo, em média, pelo que traz aqui no relatório, tá? Você vai ter um custo ali de abertura de aproximadamente US$ 550 a US$ 1.400 por ano, tá? E aí um detalhe bem importante e bem curioso, 40% dessas empresas que são sediadas ali na região de BVI, 40% delas são administradas a partir de Hong Kong. Então a sede fica lá e Hong Kong ali é quem fica por trás fazendo toda essa parte de gestão. Então, essa foi a primeira parte ali para trazer um pouquinho. E aí uma diferença muito grande que a galera pergunta: Henrique, qual que é a diferença de BVI para a parte de Caimãs? Quando a gente olha ali para a estrutura das Ilhas Caimãs, é um pouquinho diferente, tá? E aí, eu vou trazer aqui ó, uma outra matéria para trazer a questão dos dados para vocês, esses números, da Morant. Então, a Morant.com, vocês podem dar um Google e pesquisar depois. Aqui tem toda a parte explicando um pouquinho de como que funciona a regulamentação dentro da estrutura ali das Ilhas Caimãs. Então, fala um pouquinho aqui sobre toda a estruturação, como funciona, tem alguns dados bem interessantes para trazer para vocês. Tá tudo em inglês, tá? Então, se a gente for ler aqui, seguir ao pé da letra tudo que tá aqui, vocês vão ver que todo esse conteúdo tá bem em inglês, mas aí eu resumi aqui para trazer um pouquinho sobre a estrutura, tá? Qual que é a diferença ali? Geralmente, quando a gente olha ali para a região ali das ilhas, que a gente fala da BVI, a gente está falando que geralmente tem que ser operações mais voltadas para a parte de hold. Então, até se brinca no mercado que BVI é a rainha das holds. Quando a gente olha mais para Ilhas Caimãs ali, a gente está falando que é uma região que geralmente tem que ser focado mais na parte de fundos de investimentos. E aí tem alguns números aqui que eu trago para vocês a título de curiosidade, tá? Tá tudo dentro dessa matéria aqui. Aproximadamente ali no fim de 2024, mais de 12 mil fundos abertos ali foram registrados, sendo mais de 17 mil fundos fechados voltados para a parte de private equity. Quando a gente está falando desses mais de 12 mil fundos abertos, a gente está falando ali que entra na parte de hedge funds. E aí teve mais 17 mil, sendo mais preciso, tá? Os dados que está aqui nessa matéria que eu estou trazendo para você são 17.292 fundos fechados voltados para Private Equity. Se a gente somar tanto os fundos abertos voltados para a parte de hedge funds, mais os fundos fechados, mais voltado para a parte de Private Equity, a gente está falando ali de mais de 30 mil registros de fundos dentro das estruturas ali voltada na parte de Caimãs, tá? Se a gente for pegar a parte de administração, a gente está falando aí de aproximadamente 8,2 trilhões em ativos, tá? Sendo que quando a gente começa a olhar para esses dados, a gente está falando aí que 31% mais ou menos dos ativos de fundos privados ali são registrados na SEC americana, tá? Então, quando a gente olha ali desses registros da SEC americana, 31% estão ali na região de Caimã. Então, são alguns dados ali para a gente comparar com outras jurisdições offshore de registro de fundo. Quando a gente olha ali para Luxemburgo, a gente tem aproximadamente 5% desses fundos registrados. Quando a gente olha para a Irlanda, a gente tem aproximadamente ali 3,2%. E Caimã também, ela está em uma outra liga ali que a gente fala, que é a parte de hedge funds, ela abriga cerca de 53,
6% dos ativos reportados à SEC quando a gente fala de hedge funds, tá? E aí, por que isso? É um ambiente fiscal neutro, boa parte jurídica tem ali common law inglesa, e a regulação é feita para investidor institucional. Então, são algumas vantagens ali que acaba diferenciando em questão de o que é um BVI, o que é Ilhas Caimãs, tá? Então, são esses focos aqui. Um foca mais na parte de gestão de hold, o outro tem um olhar, tá? Não que seja uma regra absoluta. Estou trazendo aqui esses dados que a gente está olhando. E agora, Henrique, qual que é? Beleza. Entendi ali um pouquinho da visão, o que que é ali uma jurisdição via Ilhas Caimãs e também entendi um pouquinho o que que é uma BVI. Agora me explica, o que que é esse tal de Delaware, que eu vejo as pessoas falando muito em Delaware, mas ainda não entendi o que é. Quando a gente fala aqui da parte de Delaware, eu peguei aqui um relatório, tá? É da própria divisão ali, Delaware Division of Corporation. Esse aqui é o relatório mais recente que eu achei, é um relatório anual de 2024. Galera, isso que é importante vocês terem pelo menos um inglês instrumental de leitura. 100% desses conteúdos que eu estou trazendo para você estão 100% em inglês. Então é um relatório bem completo, tem alguns números bem bacanas aqui para vocês darem uma olhadinha. Ó. Registros de LCs, corporation, SPs, trusts, tem tudo bem detalhadinho aqui para vocês. Vou resumir aqui um pouquinho. O intuito desse vídeo é dar um panorama e trazer para vocês qual que é a diferença de uma jurisdição via Ilhas Caimãs, qual que é a jurisdição ali via via uma estrutura via Caimãs, qual que é a diferença de um BVI e qual que é a diferença ali quando a gente fala de uma estrutura via Delaware. Quando a gente fala de Delaware, nada é que uma região ali nos Estados Unidos, então é um estado americano bem pequeno, tá? Só que ele é o maior centro de constituição de empresas no mundo. Então, apesar de ser um estado bem pequeno nos Estados Unidos, quando a gente olha para os números, tá? E esses números são esses que eu estou trazendo aqui para vocês, 66,7% do Fortune 500 são incorporados em Delaware. Então é um estado que, por conta de incentivos fiscais, acaba sendo esse centro de concentração ali de abertura de empresas do mundo inteiro. E aí tem alguns dados, tá, que eles trabalham aqui nesse relatório, que também são interessantes a gente estar conversando. Mais de 2,1 de milhões de empresas ativas em 2024, tá? Quase 290 mil empresas novas, e aí a gente está falando que aproximadamente 73% são LLCs e 20% corporate. 81, e aí tem um outro dado muito interessante, tá? Aproximadamente 81% dos IPOs dos Estados Unidos em 2024 escolheram ali Delaware. Então, por quê? Tem a questão do incentivo fiscal, então a questão tributária ajuda bastante quando a gente está falando, e aí é um outro polo que a gente acaba olhando. Por exemplo, tem um caso bem legal ali do Musk. O Musk ele levou a Tesla SpaceX para o Texas e Nevada, com base Dropbox, TripAdvisor, seguiram ali o mesmo caminho, mas só em 2025 mais de 28 empresas saíram dessas regiões ali para migrar ali para Delaware. Então, é um movimento ali que é muito grande. Geralmente, as principais instituições acabam migrando para lá e é um polo ali, é o principal. Hoje a gente vê alguns desses outros movimentos de algumas instituições mais recentes olhando ali até por conta de incentivo, benefício a outras regiões. Então, Texas ali tem de ter esse movimento, mas Delaware ali existe o movimento Dexter ali, que é um movimento de saída ali que a gente vê hoje algumas outras instituições saindo um pouco e olhando para outras jurisdições ali, outras regiões. Alguém que mexeu muito com isso foi o Musk, quando o Elon Musk ali, ele levou o Tesla SpaceX para o Texas e Nevada, cara, basicamente ele fez um movimento e começou a fazer com que outras empresas tirassem um pouco o olhar ali de Delaware e olhasse para outras regiões, mas Delaware ainda continua sendo o principal centro de offshore quando a gente fala de estrutura por conta desses incentivos aí.
Pessoal, esse vídeo aqui foi um vídeo mais para dar uma clareza e trazer para vocês quais são as diferenças quando a gente fala desses três tipos de jurisdições. Quando a gente fala de investimentos internacionais, eu vejo muito que a pessoa se apega ao que é um ETF, o que é um bond, e quando a gente fala de offshore, a gente está falando de algo mais complexo, envolve a parte de planejamento financeiro, planejamento fiscal, planejamento tributário principalmente, e a questão é como que você vai fazer o seu cliente pagar menos impostos dentro da lei e montar um planejamento sucessório, principalmente quando a gente fala de recursos fora do Brasil. Essas jurisdições aqui que eu trouxe para vocês são as três mais comuns. Geralmente, quando a gente vai falar de offshore, a gente está falando via uma operação via Ilhas Caimãs, via ali VBI, via Delaware. Então, é para trazer algo mais introdutório, quais são as principais diferenças, o que é esses conceitos e trazer para vocês, quando forem conversar com o cliente, que quando a gente fala de uma operação offshore, não é nada ilegal. Nada mais é que você está fazendo uma operação financeira fora do seu país de origem. Se vocês gostarem desse vídeo aqui, depois eu gravo mais alguns vídeos entrando mais especificamente, explicando e detalhando cada uma dessas jurisdições, desde regras, parte financeira, como que funciona, quais são as vantagens, quais são os prós e quais são os contras. Mas para trazer esse tipo de conteúdo, eu preciso que vocês comentem aqui o que vocês estão achando desse conteúdo, se está fazendo sentido para você e se tem muita coisa nova. Lembrando, tá? Em setembro, vou estar ali com os alunos do nosso MBA Internacional em Nova York e quero gravar tudo e trazer aqui para vocês como se fosse um vlog, mostrando as visitas, falando das operações, trazendo muitos insights. E quero que vocês comentem aqui que nome que eu devo colocar nessa playlist, como se fosse um quadro para ficar fácil de vocês acharem e acompanharem tudo isso aí. Lembrando também que para quem quer entrar mais a fundo nessa parte de internacional, a gente tem o nosso programa de MBA aqui, onde a gente foca 100% na parte offshore. A gente traz os maiores nomes, estão em Miami, Nova York, para entrar em todo esse detalhe com vocês, beleza? O vídeo já está ficando muito longo, quase 20 minutos aqui, então já vou encerrar por aqui e aí eu vejo vocês aí, pessoal, no próximo vídeo. E se inscreve aqui no canal para vocês não perderem nenhuma notificação.